Já tem que gravar. Salve, salve pessoal! Professor Forcato com mais um vídeo para vocês. E hoje, dando continuidade então no bloco de Antiguidade Ocidental, eu vou falar um pouquinho sobre Roma Antiga. Então, a exemplo do que a gente conversou um pouquinho sobre Grécia, né, nas semanas anteriores aí, a gente tem a civilização romana como, junto com a civilização grega, formando na verdade esse grande par que dá origem, né, basicamente a toda a cultura ocidental. É evidente que existiram contribuições orientais e tudo mais, mas nós temos tradicionalmente a civilização greco-romana como os pais do Ocidente. Efetivamente, a história de Roma está ligada diretamente com a história da Grécia Antiga. Então, Roma era uma cidade-estado que fica localizada, né, ficava e ainda fica localizada ali na região da Península Itálica, uma parte assim mais central dessa península. E a gente divide a história de Roma em três grandes fases: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. É lógico que existem algumas subdivisões dentro desses períodos, principalmente na parte do Império. A gente tem o Alto Império e o Baixo Império, mas eu vou abordar tudo de uma pancada só. Quando a gente fala em Roma, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é sobre a formação da cidade, né, o nascimento da cidade de Roma. Nós temos basicamente duas explicações para a origem dessa cidade. Uma explicação arqueológica, que diz que a cidade foi fundada basicamente ali pelo ano 1000 a.C., pelos etruscos. E depois nós temos uma explicação de fundo mais mitológico, que diz que a cidade de Roma foi fundada lá pelo século 8 a.C., e aí nós temos a história dos irmãos Rômulo e Remo. Aquela historinha lá dos dois irmãos que foram abandonados por um tio, daí foram criados por uma loba, retornaram à região que eles tinham sido abandonados, enfim, se vingaram e acabaram brigando depois, e daí Rômulo matou Remo, e daí a gente tem a formação da cidade homenageando Rômulo, a terra de Rômulo, Roma. A origem da cidade de Roma, ela remonta principalmente a três povos. Então nós temos aí os italiotas, os etruscos, que eu acabei de comentar, e os gregos. E também nós temos depois a presença dos latinos ali naquela região. Daí que vem então o idioma, né, o latim. O período monárquico da história de Roma, ele tem uma característica bem particular, bem interessante, que é a existência, além de um rei, nós temos também a presença de um senado já na monarquia romana. Então o rei ele tinha funções militares e religiosas principalmente, e o senado era uma espécie assim de polícia do rei, digamos. Ele controlava e limitava de certa forma o poder real. Na prática, o que isso representa? Isso representa que no dia a dia quem manda mesmo são os senadores. Então o senado tinha, né, um poder muito grande, e esse senado justamente era formado por pessoas que pertenciam a um grupo formado basicamente por patrícios. Os patrícios, quem eram os patrícios? Os patrícios eram um grupo da sociedade romana pertencente aos primeiros colonizadores da cidade de Roma, aos primeiros povoadores da cidade, aos irmãos daquela pátria, daquela terra. Então daí nós temos esses conterrâneos, digamos assim, esses patrícios. Era o grupo privilegiado dentro da cidade de Roma. E esses patrícios então ocupavam o senado, e esses senadores acabaram então tirando o rei do poder no fim do período monárquico, isso lá pelo século 6 a.C. E aí nós temos a criação da República Romana. A República Romana é basicamente o quê? Uma espécie de governo onde nós temos uma pluralidade de poderes. Não pluralidade de poderes comparando com o que nós temos hoje, executivo, legislativo, judiciário, enfim. Mas nós tínhamos várias pessoas que governavam a cidade de Roma. Essas pessoas ocupavam aquilo que nós chamamos de magistraturas. Então nós tínhamos os cônsules, os questores, os censores, os ditadores. O ditador não era exatamente a mesma coisa que nós temos hoje. Era uma pessoa que ocupava o poder ali, geralmente até a pedido dos senadores para tentar conter uma situação de crise. E ele ficava geralmente 6 meses no poder. Geralmente um ditador era um cônsul, inclusive. Nós temos os tribunos da plebe, enfim, que eram as pessoas que representavam outro grupo social importante dentro de Roma, que eram os plebeus. E vamos usar esse termo ainda, essa pluralidade de poderes, ela acaba refletindo de certa forma o que dentro da República Romana? De que de fato a República era uma coisa pública, de todos. É evidente que existiam oligarquias que ocupavam certos poderes, existia um conflito de grupos ali, principalmente entre patrícios e plebeus, mas você não tinha um poder centralizado na figura de uma pessoa só. Daí que vem o termo república, são de duas palavras em latim, res publica, coisa pública. Coisa para todos, de certa forma.
A história republicana de Roma é marcada por diversos episódios interessantes. Eu não vou ficar aqui falando de todos eles para vocês, enfim, mas nós temos alguns fatores importantes aí que é fundamental a gente destacar. Primeiro, a configuração social da República Romana, formada então por patrícios, plebeus, que eram homens livres, muitas vezes. Eles podiam ser escravizados por dívidas no começo da história republicana e eram obrigados a ir para o exército, mas eles não tinham direitos políticos. Aí nós temos os clientes, que eram basicamente pessoas que aceitavam assim os favores políticos dos patrícios e apoiavam as decisões dos patrícios. E aí nós temos depois os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas escravizadas por dívida. Outro fator interessante da história republicana de Roma é justamente o quê? A questão das guerras púnicas, das guerras contra a cidade de Cartago. Roma fez essas guerras para dominar o mar Mediterrâneo. Então, nessa época, o mar Mediterrâneo era a principal rota de comércio do mundo antigo. E aí a gente está falando do século 3, 2 a.C. Então, era fundamental dominar... Era extremamente importante dominar o mar Mediterrâneo para você conseguir ter acesso a diversas atividades comerciais. E de lambuja os romanos ganharam o quê? Eles derrotaram os cartagineses, mas eles acabaram ganhando também muitas terras que ficaram em sua boa parte concentrada nas mãos de patrícios. Isso acabou gerando problema depois da discussão sobre uma reforma, entre aspas, agrária dentro de Roma, com os tribunos da plebe Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco, os famosos irmãos Graco. E também os romanos conseguiram muitos escravos. Isso gerou uma série de problemas políticos dentro de Roma que vão acabar desembocando naquilo que nós chamamos de triunviratos, que foi um período assim basicamente de ditaduras dentro de Roma que tentavam conter a crise da expansão republicana, ou gerada de certa forma, em certa medida, pela expansão republicana. E aí nós temos lá os dois triunviratos, né? O primeiro com Júlio César, Pompeu e Crasso, e o segundo triunvirato com Marco Antônio, Otávio e Lépito. O primeiro triunvirato, Júlio César, extremamente importante. Não vou ficar aqui falando da história do Júlio César, você já deve conhecê-lo. Se não conhece, vai atrás, dá uma procuradinha, é extremamente interessante. Ele acaba sendo assassinado porque ele representava uma ameaça a essa República Romana. Por que uma ameaça? Porque basicamente a forma como ele governava era uma forma centralizadora de poder. Ele era um ditador e isso ameaçava os interesses republicanos. Então eles vão lá e acabam matando Júlio César. Aí nós temos o segundo triunvirato, com uma disputa muito grande entre o Marco Antônio e o Otávio. Otávio era... às vezes aparece como filho adotivo de Júlio César, às vezes aparece como sobrinho, enfim. Mas ele era ligado diretamente ao Júlio César. Ele derrota o Marco Antônio famoso lá da Cleópatra. E o Otávio, aí em 27 a.C., se torna o primeiro imperador romano. O período de governo do Otávio é marcado por aquilo que a gente chama de Pax Romana, que era o fato dos romanos conseguirem derrotar seus adversários vizinhos e manterem uma certa paz dentro dos limites do Império, e a expansão de diversos territórios por parte dos romanos, a conquista de diversos territórios, né? Roma chega a um tamanho absurdo já durante a República, mas durante o Império nós temos também algumas conquistas extremamente importantes. Esse período de glória dentro do Império Romano não vai durar, digamos, para sempre. Lá pelo século II... na verdade, pelo século III, século IV, Roma começa a enfrentar uma série de problemas, entre eles o avanço do cristianismo, que era uma religião, passou de religião perseguida dentro do Império Romano para uma religião depois tolerada e inclusive passou a ser a religião oficial desse império. Durante o governo do imperador Teodósio, nós temos as pressões geradas pelos povos bárbaros, a anarquia militar. Os militares, por conta da expansão muito grande do Império Romano, não aceitavam mais a autoridade do imperador, porque Roma já tinha crescido demais. Esse é um dos problemas fundamentais do Império Romano, então ele não se expandia mais. E aí os militares ociosos não aceitavam mais a autoridade dos imperadores. E a gente vai ter também a questão econômica dentro do Império, extremamente importante. Enfim, a história de Roma é gigantesca, poderia ficar dias falando para vocês sobre a história de Roma antiga, mas não é esse o objetivo do canal, e sim relembrar algumas coisas importantes então que vocês já provavelmente devem ter visto, ou que ainda vão ver. Isso então já serve como uma introdução para você. É isso, Roma Antiga fica por aqui, e eu também grande abraço para vocês e até mais.